Bom dia, gente. Eu sou Mauro Lopes. Esse é o canal Paz e Bem, essa é também a TV 247. Este é o programa Paz e Bem de número 176. Hoje é quinta-feira, dia 16 de maio. O dia seguinte, hoje é o dia seguinte de ontem, 15 de maio, o dia que passa para a história do Brasil. Não sei se vocês estão ouvindo, se você está ouvindo aí em casa, no trabalho, no ônibus, onde você está, mas está caindo uma chuva aqui em Bertioga muito forte. Tem um barulho de chuva aqui ao meu redor muito forte mesmo. Não sei se ele perpassa, se ele chega até você aí. Choveu a noite inteira aqui, como se o país estivesse sendo lavado, né? Estivesse passando por uma grande lavagem, como a lavagem das escadarias da Igreja do Bonfim, em Salvador. Que dia fantástico. O que eu vim trazer hoje, nesse Paz e Bem, na nossa reflexão, é uma discussão sobre uma reflexão, uma conversa com vocês sobre o que a gente viu ontem no país. O que a gente viu ontem acontecendo no país quando estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas foram às ruas em grandes manifestações. Nós vimos manifestações, nós vimos reivindicações, nós vimos demandas, política, sociedade, mas havia uma espiritualidade desfilando nas ruas. E esse é o tema do Paz e Bem de hoje. Havia uma espiritualidade desfilando na rua. Por sinal, se você estiver assistindo o Paz e Bem, tanto pelo canal Paz e Bem, quanto pela TV 247, hoje, quinta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no Paz e Bem, vai ter uma conversa muito legal que eu tive com Christian Dunker, um dos maiores psicanalistas do país, sobre espiritualidade e psicanálise. Foi muito legal. Diálogo e conflito entre as dimensões da espiritualidade e o caminho da psicanálise. Muito interessante. Depois dele, vai ter também uma conversa com o monge Marcelo Barros. Vamos refletir sobre esse caldeirão bonito que é o Brasil. Pois bem, então, desfilou uma espiritualidade no país. O país foi apresentado a uma espiritualidade, ela estava presente nas ruas, marcante nas ruas. E é uma espiritualidade oposta, antípoda, o reverso da espiritualidade que saiu às ruas em 2015 e 2016 nas mobilizações pelo golpe de Estado que acabou derrubando a presidenta Dilma Rousseff. Eu participei intensamente ontem da cobertura das manifestações, das mobilizações. Foi um dia muito feliz, muito marcante para mim, porque além de participar na cobertura como editor do 247, no programa que eu faço na TV 247, o Giro das 11, a gente fez uma coisa ousada, assista, tá lá, tá gravado. Vou comentar sobre isso no Giro das 11 de hoje também. A gente tomou uma iniciativa ousada, mas que, nossa, estou muito alegre, que foi um banho, assim, de Brasil. Junto com 2 jovens da direção da União Nacional dos Estudantes, da UNE, a Luna e o Guilherme, que foram âncoras do Giro das 11 ontem, junto comigo, eles organizaram a entrada de muitos lugares do Brasil, de jovens como eles, vinculados à UNE, vinculados à luta pela educação, que foram entrando das ruas, de onde estavam, para falar do que estava acontecendo às 11 horas da manhã. E a gente viu a pujança, a força, a beleza, a maravilha do que estava acontecendo. Então, eu posso dizer assim, eu testemunhei este 15 de maio, então falo na qualidade de testemunha. Também de protagonista no registro, no reporte. E como protagonista do registro, alguém que observou, né, que passou o dia e a noite observando o que estava acontecendo nas ruas. E eu posso, então, afirmar, o Brasil se viu numa espiritualidade ontem, num projeto, numa proposta, num caminho de espiritualidade, como eu disse, radicalmente diferente daquela espiritualidade proposta que foi apresentada ao Brasil em 2015 e 2016. Que espiritualidade foi essa?
uma espiritualidade plural e de paz. Uma espiritualidade de paz, uma espiritualidade plural, diversa. Foi uma maravilha. Foi uma maravilha. E é interessante confrontar esses dois projetos que saíram às ruas, então, que o país pôde, o país inteiro testemunhar, presenciar, vivenciar, experimentar. E aí pode escolher. E aí pode escolher. O que nós vimos ontem foi... O que nós vimos em 2015 e 2016 foi uma proposta de uma espiritualidade única, ou de uma espiritualidade de guerra, de uma espiritualidade de guerra, de uma espiritualidade de ódio. Ontem, por mais que o Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Weintraub, provoquem repulsa por sua desumanidade, ninguém gritou por sua morte. Não tinha bonecos ridicularizando, desumanizando a figura do Bolsonaro e do Weintraub. O xingamento não foi o fio condutor das manifestações. E essas foram as marcas de 2015 e 2016. O que estava ontem nas ruas era uma causa, diferentemente de 2015 e 2016. Uma causa, a causa da educação, e não o ataque às pessoas. Acho que essa é uma primeira marca muito relevante que diferencia 2015 de agora. Uma espiritualidade, portanto, de paz. Uma espiritualidade que não propõe o ódio a ninguém, que não xinga ninguém, que não quer a morte de ninguém. Uma espiritualidade de vida. É muito significativo que a mesma polícia militar que em 2015 e 2016 funcionou como uma tropa pretoriana para defender os manifestantes, ontem estava nas ruas para intimidar os manifestantes. Em 2015 e 2016 havia uma guarda pretoriana a defender uma espiritualidade de guerra. Ontem, como ao longo de toda a história do Brasil, havia uma polícia na rua para intimidar uma manifestação de paz, uma espiritualidade de paz. E, de fato, tanto em Porto Alegre quanto no Rio de Janeiro, a PM atacou os manifestantes. Foi uma exceção, mas houve esses dois ataques aos manifestantes. Por que não houve mais? Porque era um mar de gente. Foi uma inundação. E nesta inundação ficou inviabilizada politicamente a repressão violenta contra os manifestantes. Apesar da gente captar aqui e ali manifestações de ódio de policiais militares que saíram às ruas, né? Circulou ontem nas redes sociais a manifestação de um PM lá de Brasília, indo a Brasília, indo para fazer lá a segurança da manifestação, falando que ia matar comunista, né? Que era dia de matar comunista. Então, mas não houve, né? A paz prevaleceu. O espírito de paz se impôs ao desejo de guerra. O desejo de vida se sobrepôs ao grito da morte. Foi fantástico. Então, é uma espiritualidade de paz que desfilou no Brasil ontem. E uma espiritualidade plural também. Paz e bem, gente. É como este canal, uma espiritualidade plural e de paz. O que é plural? Em 2015 e 2016, desfilou no Brasil uma aliança entre as camadas médias e os ricos. E aqui, o que aconteceu em 2015 e 2016? Uniformização. Tinha uniforme. Tinha uniforme, vocês lembram? Era uniforme, camisa amarela. A camisa da seleção brasileira era praticamente um uniforme obrigatório. E qual era a cor? Qual era o tipo? Gente branca. Predominantemente gente branca. Então você tinha uma aliança de setores das camadas médias com os ricos, você tinha uniformização. Então, vamos lembrar, vamos pensar, né, que a uniformização da roupa nunca é meramente a uniformização da roupa, é a uniformização do pensamento também. E você tinha pessoas brancas predominando, né? As fotos são muito impressionantes de 2015, 2016, né? Aquela foto
Tem fotos simbólicas da Avenida Paulista, em São Paulo, só tinha gente branquinha. Impressionante, né? Que Brasil era aquele, né? O Brasil não se reconhecia naquelas manifestações de 2015 e 2016. Bom, mais um aspecto, né, dessa uniformidade de 2015 e 2016. Era uma manifestação cristã, recheada de Pais Nossos e Aves Marias. Uma manifestação do fundamentalismo cristão. Então, em tudo, ela tinha um projeto único. Um projeto que não examina, sequer considera a possibilidade da pluralidade. O que nós vimos ontem? Opa, balancei o computador aqui, desculpa. O que nós vimos ontem nas ruas? Multicor, colorido, tudo bem, tinha muito vermelho, mas tinha tudo quanto a cor, não tinha uniforme. Não tinha uniforme, era o Brasil diverso. Era esta maravilha que lembra ontem. Em 2015 e 2016, a gente tinha algo que lembrava um desfile militar. Ontem lembrava carnaval. Colorido, diverso, roupas de todas as cores. E uma outra aliança. Se em 2015 e 2016 era uma espiritualidade de aliança das camadas médias com os ricos, ontem era uma espiritualidade da aliança das camadas médias e os pobres, com a liderança dos pobres. Em 2015 e 2016, a aliança das camadas médias com os ricos, liderança dos ricos. Ontem, liderança dos pobres. Isso parece que é muito marcante. E tinha uma mescla, né? Não tinha cristianismo. Ou tinha cristianismo. Mas tinha cristianismo com tudo. Com banda, com candomblé, com espiritismo, com protestantismo, com os evangélicos, com ateus, judeus, judias, agnósticos, tinha de tudo. No respeito que a pluralidade exige. Que respeito é este? Não tem manifestação religiosa explícita de ninguém, porque todo mundo respeita todo mundo. Cada um respeita o caminho do outro. Não tem Pai Nosso na rua, não tem terço carregado na mão, não tem Ave Maria, que se transformam de orações em cantos de guerra, quando instrumentalizadas desta maneira, como foram em 2015 e 2016. Uma mescla. Esta maravilha colorida que é o Brasil. Maravilhoso. É, então, uma espiritualidade de paz e plural. Uma grande colcha de retalhos. Tinha branca, mas tinha muito preto e preta. A maioria de gente preta, pardo, parda, que são a maioria dos pobres do Brasil. Se a gente olhar das camadas médias para baixo, é a imensa maioria. Se olhar das camadas médias para cima, vai ter mais branco. Então, uma maravilha, né? Predominância dos pobres, né? Dava para ver nas ruas. Não tinha babá. Não tinha babá. As babás foram uma marca das manifestações de 2015 e 2016. Não tinha babá ontem. E uma outra questão importante é o protagonismo e a liderança dos jovens. Era uma manifestação em defesa da educação, era uma manifestação convocada a partir das universidades, então era natural o protagonismo dos jovens. Mas mais do que o protagonismo, a liderança dos jovens. Então a gente tem também essa contraface deste caminho de espiritualidade. Em 2015 e 2016, claro que havia jovens, né? Mas o que você tinha? A liderança dos homens machistas, misóginos, a liderança do patriarcalismo, dos homens endinheirados. Eram eles que moviam os cordões por detrás das manifestações.
Ontem eram os jovens, os protagonistas, os principais protagonistas e os líderes das manifestações no Brasil inteiro. Dois Brasis, dois projetos de país, dois projetos de pensar a humanidade. E, finalmente, enquanto em 2015 e 2016 havia um grito de ódio ao conhecimento, havia um elogio da ignorância, havia um grito de ódio à cultura e às artes, ontem foi o elogio do conhecimento, a defesa do conhecimento, da cultura e das artes. Sim, porque o projeto de 2015 e 2016 se tornou governo, se tornou poder. Hoje, um dos centros do projeto desta espiritualidade revelada em 2015 e 2016 é a perseguição ao conhecimento, né? É colocar a ignorância como um padrão para o povo brasileiro. É a hostilidade em relação à cultura e às artes. E ontem, uma espiritualidade que defende a ciência, a cultura, as artes. A ideia de que a humanidade se constrói no acumulado do seu conhecimento e que isto é para todo mundo, não é para alguns. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Então, para terminar, acho que dá para resumir assim. Em 2015 e 2016, em 2015 e 2016, a câmera sumiu, mas eu vou continuar. Em 2015 e 2016, nós testemunhamos uma espiritualidade da Casa Grande. Ontem, nós testemunhamos uma espiritualidade saída da senzala. Mas mais do que isso, uma espiritualidade da liberdade dos quilombos. Dois projetos de país, dois caminhos de espiritualidade. Aqui, no Paz e Bem, a gente está com esta espiritualidade plural e de paz. Eu vou tentar fazer voltar a câmera. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque sumiu de fato a imagem. Ah, voltou. Pronto. Voltou. A imagem tinha sumido, mas agora voltou. Ok, estou aqui de volta. Foi bom. Foi bom, né? Poder só escutar também. É isso. Duas espiritualidades. A espiritualidade da Casa Grande e a espiritualidade que emerge do choro, do lamento, das senzalas, mas, sobretudo, da alegria e da liberdade dos quilombos. É isso aí. Então, vamos meditar e celebrar no silêncio de hoje este país, esta espiritualidade plural e de paz que saiu às ruas ontem, 15 de maio, em todo o Brasil. Revelamos o melhor de nós mesmos. O melhor de nós mesmos. Foi emocionante, né? Vamos lá, então. Espinha ereta, como sempre. Coração tranquilo. Vamos até acalmar essa emoção de ontem, essas fortes emoções que a gente viveu ontem. Vamos acalmar. Vamos pensar que tem uma longa caminhada ainda pela frente. Serenar. Respiração tranquila, profunda, para que ela se torne um mantra corporal nosso, né? Que ela nos conduza a um estado que propicia ao silêncio, e o mantra mental. Né? Repete a palavra, repete o nome mentalmente e vai buscando então construir um espaço onde os pensamentos não nos dominem. Eu tenho falado um pouco da minha experiência monástica, que uma característica da experiência monástica é você começar... Porque a gente é dominado pelos pensamentos, né? O dia inteiro a gente está pensando, o dia inteiro a gente está pensando, a gente nem se dá conta que está pensando. Uma das atividades principais da vida monástica é no silêncio, né,
da vida do mosteiro, dar esse passo atrás e começar a olhar nossos pensamentos, a examinar nossos pensamentos, a nos darmos conta de que estamos pensando. Então, o mantra é uma tentativa de, durante a meditação, a gente não ser dominado pelos pensamentos. Não sermos dominados pelos pensamentos. Então, com o mantra, a gente como que cria um espaço de vazio que fala, ó, pensamento, não me domina agora, deixa construir um espaço de vazio aqui. Não é fácil, mas por isso que a gente pratica todo dia. Vamos lá? Vou fechar meus olhos, fecha os seus, respiração profunda. Ok, tô aqui, você tá aí, a gente tá junto. Não é? Uma espiritualidade plural e de paz é aquela que emerge das senzalas. É a espiritualidade dos quilombos. Sejamos todos e todas sob a liderança do Espírito que nos chega até hoje, da liberdade vivida nos quilombos e quilombolas, pelos irmãos e irmãs pretos e pretas, irmãos e irmãs indígenas, que também vivenciaram essa experiência nos quilombos, que a gente se deixe pautar por essa belíssima espiritualidade, que é a mais genuína expressão do Brasil. Paz e bem, gente. Paz e bem para todo mundo. Em festa, em júbilo, em celebração pelo dia de ontem, em animação pelo que virá.